Seção 14, de A Margem da Historia, de Euclides da Cunha. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Parte 3. Esboço de História Política. Parte 3. O grande estadista voltava ao poder como um triunfador. Fora a alma dos ministérios anteriores, já na presidência perigosa de Pernambuco, anulando os restos do movimento de 1848, com setembristas de Pedro Ivo, já na missão ao Prata, amparando a reação de Urquiza contra Rosas. Conquistara o mando, em que pese ao desquerer do imperador, que lhe estranhava o genio áspero, altivo e autoritário. Mas, por uma circunstancia notável, foi através do seu espirito independente e de sua altaneria que se transmittiu pela primeira vez a influencia preponderante daquelle nos acontecimentos políticos. De facto, o seu principal programa, o da conciliação dos partidos, executado em todos os pontos, reflectia uma inspiração do alto, um pensamento augusto no dizer de Araújo Lima. E a anomalia de se ter apeado o governo anterior tão enigmaticamente, sem nenhum conflicto partidário, reforça a presumpção de ter sido ele chamado a effectuar um intento pré-estabelecido. Além disto, o cansaço a que se referiram Eusebio de Queiroz e Rodrigues Torres, visconde de Itaboraí, como motivo único do abandono do lugar em que tanto se haviam nobilitado, era o de facto não já somente delles, senão do país. Chegava-se ali depois de 30 anos de lutas. Urgia um armistício. Sales Torres Homem, quebrada a pena do libello do povo, definiu depois o caso. Entre a decadencia dos partidos velhos que acabaram o seu tempo e os partidos novos a quem o porvir pertence, virá assim interpor-se uma época sem physionomia, sem emoções, sem crenças, mas que terá a vantagem de romper a continuidade da cadeia de tradições funestas e de favorecer pela sua calma e pelo seu silencio o trabalho interior de reorganização administrativa e industrial do país. Foi o que aconteceu. Atreguados os despeitos partidários, indistintos liberaes e conservadores, no período de 1853 a 1858, com os ministérios sucessivos de Paraná, Caxias e Olinda, a caracterização do governo é antes moral que material. O traço predominante de sua política é o arrefecimento das paixões que produziam as guerras civis. O caráter de unidade desta longa administração foi tão firme que, ao falecer em setembro de 56, o homem cuja vontade de ferro a equilibrara, apesar do abalo produzido, não se lhe sentiu o vácuo. Permanecera imortal sobre a sólida arquitectura governamental construída, tornando-se uma espécie de presidente do conselho póstumo dos 2 gabinetes, Caxias e Olinda, que o substituíram. Rodeara-se de homens que iam bastar a todas as exigências do império, até quase a república. Caxias, o mais prudente dos heróes. Limpo de Abreu, visconde de Abaeté, vindo desde a regência, galgando todas as posições sem desejar nenhuma. J. Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, fervente autor da Lei Libertadora de 5 de junho de 54, destinado, entretanto, a ser mais tarde um paladino da escravidão. Nabuco de Araújo, que reorganizara a justiça e o direito. J. M. da Silva Paranhos, visconde do Rio Branco, removido sucessivamente da ciência para o jornalismo, para a diplomacia e para a política. Couto Ferraz, que refundiu a instrução pública. Pedro Belegarde, que nobilitou o exército. Fora deste círculo, outros, adversários ou adeptos, mas crescendo no ambiente propício que se formara, José Antônio Saraiva, Sales Torres Homem, J. Maria do Amaral,
Teixeira de Freitas, Fernandes da Cunha, Cansanção de Sinimbu, Justiniano da Rocha e, sobre todos, se não o afastasse a morte prematura, um gigante intelectual, a nossa mais completa cerebração no século, Joaquim Gomes de Sousa, o Sousinha, jurista, médico e poeta, legando-nos sobre o cálculo infinitesimal páginas que ainda hoje sobranceiam toda a matemática. Está aí a significação moral do governo de Paraná. Lembra uma arregimentação de forças, adestrando-se para cometimentos ulteriores mais sérios. Na ordem prática, refundiu a instrução pelos novos estatutos dos cursos jurídicos e faculdades médicas, regulamentando o ensino primário e criando o Instituto dos Cegos. Ampliou o desenvolvimento econômico, melhorando a Companhia de Navegação do Amazonas, organizando a Estrada de Ferro de Pedro II e concedendo a de Santos a Jundiaí, que seria a horta de toda a existência econômica de São Paulo, decreto de 26 de abril de 1856. Firmou a paz exterior, repelindo o erro da intervenção ativa no Prata e ligando-se em tratado de comércio com a Argentina. Aderiu dignamente aos princípios do direito marítimo no Congresso de Paris, 1856. Completou, por fim, a lei destrutiva do tráfico com a de Vanderlei, que proibia o comércio interprovincial de escravos. Sugeriu a reforma hipotecária e, mais civilizadora e urgente, a judiciária, reconstituindo o direito, destruído pelo odioso aparelho policial da lei de 3 de dezembro de 1841. Completou estes atos com que devia dali em diante reagir poderosamente sobre toda a política, a lei eleitoral dos círculos, destinada a grafar com um rigorismo de cópia a vontade nacional. Mas o que dá ao Marquês de Paraná a linha superior de um estadista é ter compreendido que na nossa gens complexa, sem tradições profundas e democrática apenas pela carência de uma seleção histórica, a existência dos partidos era, por sua natureza efêmera, adscritos ao malogro ou ao sucesso das necessidades de ocasião que representavam. A política nacional da época tinha que se adaptar às exigências de momento e a todas as combinações concretas, a todas as surpresas de uma pátria em formação acelerada, e partiria as molas de um partido moldado em fórmulas prefixas. A conciliação dos partidos, gastos no atrito de suas próprias lutas, era lógica. A lei eleitoral dos círculos, o seu complemento indispensável. Com efeito, o que houvera desde 22 até aquele tempo fora uma convergência de forças. A princípio, a dispersão revolucionária, o ideal da independência, revolto ou esparso em facções, patrulhas sem número, mal arregimentadas sob o prestígio de um príncipe. Depois, em 31, a delimitação dos lutadores nos 3 partidos definidos da regência. Subsecutivamente, com o despertar do prestígio monárquico em 1837, nova concentração em 2 partidos únicos. Mas este movimento, que se ostenta em nossa história com um rigor de traçado geométrico numa composição mecânica de forças, o que acentuadamente reflete é a vitória dos elementos conservadores sobre os progressistas, um contínuo amortecimento do princípio democrático, uma revolução triunfante que a pouco e pouco se gasta e se remora, perdendo, num curso de 34 anos, 1822 a 1860, toda a velocidade da corrente, até desaparecer, afinal, de todo, no remanso largo do império. Tínhamos por isso necessidade de alguém que se não deslumbrasse pelo quadro único da ordem inaugurada e pudesse, sondando o sentimento do povo, despertar, a pouco e pouco, o elemento progressista que tombara na sangueira das revoltas infelizes. Foi a missão do Marquês de Paraná. Com ele, extinguiram-se partidos
em cujo antagonismo havia, desde 48, a força dispersiva do ódio, e sob o seu influxo iam aparecer partidos modelados pela força constructora das ideias. O criador da conciliação, e esta nada mais foi do que a absorção do partido liberal exausto pelo conservador pujante, seria o criador póstumo da Liga de 62, que nada mais foi do que a absorção da maioria do partido conservador cindido pelo liberalismo revivente. A eleição por distritos de cada deputado, erguendo diante das velhas influências históricas, sobretudo conservadoras, o prestígio nascente dos chefes ou influências regionais, alastraria de fato, sobre todo o país, as responsabilidades políticas. Seria realmente, consoante a frase de um jornalista da época, o triunfo da causa territorial contra o entrincheiramento à beira-mar do velho regime. Pelo menos, extintos os deputados de enxurrada, conforme a ironia fulminante de Paraná, os novos eleitos retratariam com mais fidelidade a vontade do país. Deste modo, o grande homem demarca um trecho decisivo da nossa história constitucional e centraliza-a. Enfeixa as energias do passado e desencadeia as do futuro. Separa duas épocas. Foi o ponto culminante do Império. Depois dele, o que dizem todos os fatos é o decair contínuo do princípio monárquico até 1889, gastando na descensão quase tanto tempo quanto para a subida. Realmente, a República, que não devemos confundir com a bela parada comemorativa de 15 de novembro de 1889, tinha lançados os seus primeiros fundamentos. O princípio democrático renasceu da lei dos círculos, triunfou ruidosamente nas eleições de 1860. Pouco antes, faltando ponto de apoio do homem em que se esteara, a situação se revelara flutuante, prevendo-se uma transmutação de cenário. Caxias, frágil para a herança que o esmagava, cedeu o governo ao Marquês de Olinda, e este, ligando-se a Sousa Franco, um intransigente liberal de 48, traiu, na hibridez desta aliança, o enfraquecimento conservador. Apeou-se do poder, assim como o gabinete que lhe sucedeu, do Visconde de Abaeté, com o pretexto de divergências sobre reformas bancárias, mas de fato pela falta de um apoio na sociedade inconsistente. O imperador recusara-lhes tenazmente o recurso de dissolução da Câmara, como se temesse uma consulta ao país. Era a época sem fisionomia de Timandro que findava. Esboçavam-se, dúbios ainda, 3 partidos: o liberal revivente, o conciliador decaído e o conservador extreme. Os governos vacilavam entre uns e outros, agremiando ao mesmo passo a adesão e as desconfianças de todos. Na imprensa soava uma palavra nova, que era uma palavra de combate. Francisco Otaviano aparecia no correio mercantil na atitude correta que sempre manteve, vibrando, sem perder a linha da sua organização finamente aristocrática, golpes mortais no monopólio do governo entregue a mãos desfalecidas. Era a primeira voz do espírito novo renascido. Nesta situação, o último ministério reaccionário de Diogo Ferraz, 10 de agosto de 1859, organizou-se como uma torção violenta para a ordem antiga, mal combatida no parlamento por Landulfo Medrado, Tito Franco e Martinho Campos. Aquele refluxo, porém, corria quando o termo legal da Câmara de 1856 entregava ao povo um pleito que a monarquia evitava, e o resultado foi admirável. Mostram-no as eleições no Rio, que já então era a miniatura do Brasil. Essa eleição de 1860 pode-se dizer que assinala uma época em nossa história política. Com ela, recomeça a encher a maré democrática.
De facto, toda a agitação daquelle anno decisivo se fez em roda de 3 nomes que, victoriosos nas urnas, faziam mais do que resuscitar o partido liberal lentamente destruido n'uma lucta de 40 annos: Francisco Otaviano, Theophilo Otoni e Saldanha Marinho. O primeiro, um atheniense dos tropicos, sonhador e poeta, ficaria abraçado á legenda historica do liberalismo. O segundo, cujo papel foi o de detonar a expansão popular pela eloquência explosiva que o incompatibilizaria depois com a lucta no parlamento, permaneceria para sempre dúbio com a sua feição de rebelado. O último, porém, dava os primeiros passos de longo itinerário. Abria-se uma era nova. O último gabinete reaccionario caíra como que ao baque de uma revolução. Não aguardara a abertura das câmaras, e o que lhe succedeu, de Caxias, começando com elementos incolores, visconde de inhambupe, ou francamente conservadores, paranhos e saião lobato, a breve trecho transigiu com a nova ordem de coisas, vinculando-se, n'uma recomposição forçada, á opinião victoriosa, por intermédio de um deputado, José Antonio Saraiva, destinado a reunir os attributos mais nobres dos nossos homens politicos. É que o velho militar, cabo da guarda do imperio, aquilatara a crise. Mudavam-se os tempos. No parlamento, formara-se a liga dos liberaes com os conservadores moderados, 1862, e um novo partido progressista enterreirava a velha phalange reaccionaria de Eusebio de Queiroz, Itaboraí e Uruguay. Fora, irradiando pelo país e fulgurando na capital, na atualidade de Lafayette Pereira, Pedro Luiz e Flavio Farnese, o ultraliberalismo avassalava os espíritos, visando conclusões extremas. Desenhava-se no scenario politico a tríplice organização partidaria de 1831, mas a componente maior tendia visivelmente para a democracia. Naquelle mesmo anno, um facto secundario objectivara o novo rumo das ideias. Inaugurou-se a estatua de D. Pedro I. Era opportuno lance para reacender-se a tradição monarchica, deletreando-se a pagina histórica da independencia. O sentimento popular, porém, derivou a cadencia dos versos desafiadores da mentira de bronze de Pedro Luiz, e da esphera superior da politica a palavra que desceu pelo órgão do senador Nabuco de Araújo timbrara no afirmar que o monumento, longe de significar a glorificação de um reinado, traduzia apenas a justiça de um povo livre que não esquece os serviços prestados. Entalhava-se a orthodoxia monárquica. Pedia-se em todos os tons a representação das minorias. Condemnavam-se as patriarchias governamentaes das câmaras unânimes. E em pleno senado, uma frase histórica: "O rei reina e não governa", soava como um refrão ameaçador e estranho. Por fim, a politica imperial, que havia pouco perdera um ministerio ante uma manifestação popular, perdeu um outro batido pelo parlamento. O gabinete Caxias caiu em 21 de maio de 62 e com elle a situação conservadora, no poder desde 48. A Câmara, quase toda de liberaes e dissidentes, readquirira, depois de um esbulho de 14 annos, o direito de dispor do governo. Equilibravam-se, porém, no seu seio os dois partidos extremos, e esta igualdade levava, paradoxalmente, ao desequilibrio. O ministério de um lutador de pulso, Zacarias de Góes e Vasconcellos, onde aparecia um heróe das campanhas do Sul, o barão de Porto Alegre, durou apenas 3 dias. Nesta emergência, o imperador apellou de novo para o Marquez de Olinda, e o antigo regente formou, então, o único ministério possível, o gabinete dos velhos, venerando os aposentados de 31,
entre os quaes só havia um moço á volta dos 50 annos, cansanção de sinimbu. Este governo emoliente, inapto para dominar a câmara, dissolveu-a. O paiz ia outra vez definir-se, e fê-lo incisivamente. Ampliando a de 60, a eleição de 63 levantou liberaes e democratas n'uma maioria desproporcionada e alarmante. Por outro lado, o espirito popular desatava-se em rebeldias desde muito deslembradas. Foi o que succedeu por occasião da questão dos salvados da barca Prince of Wales e consequentes represalias da fragata ingleza Forte á entrada da barra. Amotinou-se a multidão no rio. Tomou-lhe a frente Theophilo Otoni. Um protesto ameaçador arrebentou junto do throno, e o ministerio Olinda, n'um esvaimento de sombras, as ultimas sombras do passado, extinguiu-se ante a palavra coruscante do tribuno. Ao reassumir o governo, em 15 de janeiro de 64, Zacarias de Vasconcellos podia dizer que reatava o seu ministerio de 3 dias de 24 de maio de 62. A situação antecedente fora um desvio morto, removendo da larga estrara que se abrira em 1860 todos os elementos cujo papel findara. A Câmara de 64 reflectia a um tempo a vitória democrática e o rejuvenescimento do espírito nacional. Lá estavam Francisco Otaviano, Tavares Bastos, o pensador irônico das Cartas de um Solitário, Pedro Luiz, o lírico iconoclasta da ode a Tiradentes, José Bonifácio, o moço, o romancista Joaquim Manuel de Macedo, Feitosa, o jornalista vibrante de 48, o Barão de Prados, um dos raros cientistas brasileiros do tempo, Martinho Campos, que se tornaria o terror de todas as situações, Urbano Sabino Pessoa e Filipe Neto, duas figuras vingadoras, dois nomes que recordavam um único, o de Nunes Machado, sacrificado 16 annos antes, Liberato Barroso, Cristiano Otoni, Sousa Dantas, Silveira Lobo e, obscuro ainda, um predestinado, Afonso Celso. Sobre todos, dominando-os, centros attractivos em torno aos quaes já se desenhavam os dois partidos em que se fraccionaria a liga, Theophilo Otoni e Saraiva. O elemento conservador, supplantado, só tinha um nome, Junqueira. Apesar disto, o ministerio progressista, fortalecido de taes elementos, n'uma câmara quasi unânime, ia dobrar-se á pressão do próprio movimento liberal, caindo de improviso a 29 de agosto daquelle anno. É que o liberalismo, avançando, distanciara-se dos aliados da véspera. A scisão da liga, como a da conciliação, operava-se ante o expandir da democracia e, dividida em dois partidos, o histórico com os elementos radicaes e o progressista com os moderados, reproduziam estes, ante o conservador inalterável, a tríplice physionomia partidaria da regencia. Abria-se, ao parecer, na nossa historia, o círculo fantasista de Vico. Mas era uma semelhança exterior. Ia operar-se um movimento oposto. Ao invés da arregimentação em torno dos elementos moderados e conservadores, o destaque cada vez maior e irresistível do liberalismo. Pelo menos, a unificação successiva dos três grupos já não se faria em torno da bandeira reaccionaria. Levava um outro norte. Não se tratava mais de fazer parar, como em 1837, uma revolução que preenchera o seu destino. Ia-se começar uma outra. Impediu-a ou remorou-a, porém, um fato esporádico, a guerra com o Paraguai. Tinha, certo, antecedentes que permittiam prevêl-a. Era, sobretudo, uma resultante do facies geográfico, impondo-nos as comunicações com o Matto Grosso pelo longo desvio contorneante do Prata.
Desta circumstancia já haviam resultado graves atritos. Garantia a passagem o tratado de 25 de dezembro de 1850. A situação moral do Paraguay, porém, que saíra da rígida dictadura do Dr. Francia para a tirania de um verdugo inapto a avaliar o esforço do estadista, certo feroz, mas talvez único para ressuscitar um país que o jesuitismo matara, annullava todos os convenios. Os dois Lopes, em cujo espirito o sonho do vice-reinado se ampliava com o da conquista de Matto Grosso, predispunham-se ha muito para a luta. Organizaram um exercito desproporcionado, o maior exercito permanente que ainda houve na America do Sul. Ouriçaram as ribas do Paraguay de fortalezas extremadas pelos fortes Olympio e Humaitá. E desde 1853, Carlos Lopes provocara um rompimento, enviando ao ministro brasileiro, Leal, os passaportes, sob o pretexto extravagante de se dedicar elle á intriga contra o supremo governo. Salvaram-nos então da luta duas circumstancias: a tibieza do almirante Pedro Ferreira, que sendo enviado a exigir pronta reparação do insulto, quedara inerte, tolhido pelo temor de uma intervenção anglo-francesa, e o solido criterio do Marquez de Paraná, que iniciava o governo de todo entregue á obra da reorganização nacional. Este desastre diplomatico teve depois, em 1856, o correctivo da missão Paranhos, de Visconde do Rio Branco, firmando, com o plenipotenciario Borges, um tratado de livre transito fluvial. A regulamentação do convenio, porém, annullava-o. A travessia era uma tortura, através de fiscalização humilhante, impondo continuos desembarques e insidiosos exames dos passaportes crivados de vistos irritantes, além de outros entraves, que determinaram, em 1857, a ida de outro plenipotenciario nosso, José Maria do Amaral, a Assunção, com o resultado único de contemplar de perto a altaneria de Lopes I, estranhando-lhe o ter ido até lá em um vapor armado em guerra. Por fim, nova intervenção de Paranhos, Visconde do Rio Branco, originou o tratado de 12 de fevereiro de 1858, franqueando o Rio Paraguay a todas as nações. São antecedentes expressivos. Revelam no ânimo do paraguaio o anelo da luta, para que procurava apenas um pretexto. Ora, este antolhou-se-lhe em 64. O tratado de 12 de outubro de 51, contrato unilateral que nos fizera protetores platônicos do Uruguay, contemplando, neutros, as arrancadas entre blancos e colorados, perpetuamente malavindos, prendera-se às discórdias platinas. Tornara-nos, margeando o palco de uma revolução chronica, espectadores dos escândalos entre os caudilhos, e estimulara entre os riograndenses as mais pecaminosas algaras, as famosas califórnias, cópia das montoneiras platinas, em que sucessivos grupos invadiam a campanha oriental, agravando-lhe os tumultos. Desse modo, a nossa neutralidade era oficial apenas. Collaborávamos também a golpes de lanças e patas de cavallos naquelle regime classico de tropelias. E é comprehensivel que nos envolvessemos por fim seriamente nas desordens. De facto, em 64, sobrevieram as noticias de vexames e torturas de toda a sorte, exercidas sobre os brasileiros nas lutas do Uruguay, onde um revolucionario, o general Flores, colorado, se insurgia contra o presidente Blanco, Aguirre. E a opinião, no Rio, ainda abalada pela recente questão inglesa, inflamou-se. Não se cogitou que os brasileiros torturados, amatulando-se com as tropas daquelle general, haviam trocado a bandeira da pátria pelo poncho do caudilho. Eram, afinal, soldados de Flores, e o governo oriental, repelindo-os, não podia distingui-los nas fileiras adversas.
Estas circumstancias atenuavam os attentados commettidos, permittindo afastar-se sem desaire um conflicto inutil. Mas os factos precipitaram-se. Enviado ao Uruguay, José Antonio Saraiva, a despeito do seu animo superior e nimio tolerante, não pôde evitar o rompimento. O presidente Aguirre repelliu uma intervenção que era, de feito, um apoio ao cabecilha rebelde. Devolveu o ultimatum de 4 de agosto e aprestou-se para a refrega, enquanto os navios da nossa esquadra, sob o mando do almirante Tamandaré, singravam ameaçadoramente as águas do Uruguay. Solano Lopes aproveitou então o momento que lhe vinha a talho para uma aspiração antiga. Ofereceu a sua mediação em junho. Logo depois, em setembro, protestou contra o auxilio que se dispensava ao general Flores. N'um e noutro caso, a sua attitude foi irritantissima. A nota extravagante que dirigiu ao diplomata brasileiro em Assunção, Viana de Lima, barão do Jauru, e que se intitula garbosamente defensor da independencia e do equilibrio politico das republicas platinas, repassava-se de tão affrontosas ameaças que orçava por uma declaração formal de hostilidades. Completou-a o aprisionamento em 12 de novembro de 64 do vapor comercial Marquez de Olinda, onde se embarcava o coronel Carneiro de Campos, presidente do Mato Grosso. Assim, a campanha do Uruguay, desfechada pelas baionetas do general Mena Barreto, ultimando-se com as tomadias de Payssandu e Montevidéu e pela deposição do presidente Aguirre, substituído pelo nosso aliado, o general Flores, foi apenas o preludio de uma outra maior. Mas passemos, à carreira, sobre uma página tristemente gloriosa. A Guerra do Paraguai é um desvio na nossa história. A sua causa mais próxima está, talvez, na interferência de duas vontades, injustificáveis ambas. De um lado, o delírio de grandezas de um déspota minúsculo demais para sua própria ambição. De outro, a diversão temerária de um imperador constitucional, porventura impressionado com o scenario da politica interna do seu país. O primeiro era mais lógico. Aquele anelar por um grande império baseava-se, afinal, nas scisões de outras repúblicas platinas e na nossa relativa fraqueza militar. Os 90.000 homens de Lopes tornavam-lhe factível a empresa. Faltou-lhe, porém, a envergadura e o lance de vistas de um conquistador. Comprometteu logo a sua causa com 2 invasões desastrosas, a de Estigarribia, no Rio Grande, avançando no desconhecido até perder-se na rendição de Uruguaiana, e a mais infeliz de Robles, em Corrientes, que mais do que a aliança da Argentina, pôs ao nosso lado o grande prestigio moral de Bartolomeu Mitre. Com estes 2 erros, estava perdido aos primeiros passos. O que houve depois foram 5 anos de memoraveis conflictos. Não os descreveremos. Fora perdermos a linha essencial dos acontecimentos que trilhamos. Durante a campanha, assistiu-se na politica interna do país a um espectaculo naturalmente previsto: a lenta ascensão do partido conservador, ostensivamente estimulada por D. Pedro II. O governo, genuinamente liberal, de Francisco José Furtado, onde se destacavam Liberato Barroso, Dias Vieira e o general Beaurepaire Rohan, caíra em abril de 65, substituído sucessivamente, com applausos de todos os reaccionários que compreendiam a necessidade de uma transição pouco violenta, pelos progressistas do Marquez de Olinda e de Zacarias de Vasconcellos. Até que, com a retirada deste último, em 16 de julho de 68, se definisse às claras a situação, com a subida dos conservadores do Visconde de Itaboraí, sendo dissolvida a Câmara, quase toda liberal, que o combatera, para logo violentamente, com a palavra vigorosa de José Bonifácio. Ora,
Esta reviravolta, illogica e contrastando com todos os successos anteriores, com um inesperado refluxo, fora determinada por um incidente minimo que dispensa, pela eloquência do proprio enunciado, maiores commentários. O governo de zacarias, e com elle a situação liberal, caíra em virtude de um pedido de demissão do general caxias, então á frente do exercito victorioso, esclarecido por uma carta ao proprio ministro da guerra, em que o velho militar, conservador da velha guarda, n'um espelhar de ressentimentos inexplicaveis, se declarava tacitamente incompativel com o gabinete, que visava quebrantar lhe, por diversos modos, a força moral. Esta circumstancia diz tudo. No opinar entre aquella autoridade militar e a legalmente superior do ministro, a politica do imperador desvendava-se inteiramente, franca, sem que a tolhesse a circumstancia de ter sido o ministerio zacarias o organizador da victoria na luta com o Paraguai, graças á actividade admirável dos ministros da guerra e da marinha, Angelo Ferraz, barão de Uruguaiana, e Afonso Celso, visconde de Ouro Preto. Mas não foi uma surpresa. A politica nacional, illudida pela preoccupação absorvente da campanha externa, desviara se transitoriamente de seu rumo historico. Pronunciara se já em todos os tons uma palavra, imperialismo, que a pouco e pouco ia imprimindo um traço cesariano no platonico poder moderador e forjando a extravagância de uma autocracia constitucional. Falseado de todo em todo o processo eleitoral, que a breve revivescencia impressa pelo Marquez do Paraná bastara para originar a victoria democrática em 1860, o poder dynastico, completando a sua faculdade privativa da escolha dos depositarios do poder executivo com a cumplicidade das câmaras nomeadas, iniciava uma reacção extemporânea, sem o traço superior opportuno das de 1837 e 1848. Perceberam na, desde 65, os próprios representantes dos partidos monárquicos, e o alinhar-se-lhes ao acaso as phrases equivale a retratar com fidelidade aquelle periodo artificial e retrógrado, forrando nos a uma missão de Tácito. Sousa Carvalho, naquelle mesmo anno, dera o grito de alarme, appellando para o palliativo de eleição directa. Tito Franco indicava, logo depois, em 67, a causa única da decadência do país no polichinelo eleitoral dançando segundo as fantasias dos ministérios nomeados pelo imperador. Sayão Lobato, antigo reaccionario, caracterizava em phrases vigorosas o contraste da esplendida arquitectura governamental com os vícios e abusos que a derrancavam. José de Alencar compromettia a sua próxima escolha para ministro, ferretoando com um aticismo incomparável todo o regime. Para José Antonio Saraiva, o paraninfo da Liga de 1862, o poder ditatorial da coroa era uma verdade só desconhecida pelos nécios ou pelos subservientes aos interesses ilegitimos da monarquia. Um caracter austero, D. Manuel de Mascarenhas, pronunciara em pleno senado uma phrase cruel: morreram os costumes, o direito, a honra, a piedade, a fé e aquilo que nunca volta quando se perde, o pudor. Completou-o, no mesmo recinto, Silveira Lobo, deplorando a morte do systema representativo e chegando temerariamente á conclusão de que o vício não estava nos homens, mas sim nas suas instituições. Para Francisco Otaviano, o Imperio Constitucional era a última homenagem que a hipocrisia rendia ao século, e a phrase ficou celebre. Tavares Bastos, o paladino da franquia do Amazonas, n'um quasi ostracismo na Europa, volvia o último brilho de seu grande espirito para a Republica, para a qual se dirigiria em breve, ostensivamente, um outro, José Maria do Amaral. O Visconde de Camaragibe e o grupo conservador do norte previam a desagregação do país
na condemnável concentração que se formava. Antônio Prado, João Mendes de Almeida, Duarte de Azevedo, conservadores do Sul, estadeavam em phrases por igual amargas o desquerer pelo throno. Por fim, alguém culminou sobre esta situação moral. O conselheiro Nabuco de Araújo, enfeixando n'um plano superior todos os desanimos e todas as revoltas da nacionalidade trahida, abalara o Senado com um sorites formidável, condensando em phrase que é um prodigio de synthese toda a politica do tempo. O poder moderador pode chamar a quem quiser para organisar ministério. Esta pessoa faz a eleição porque ha de fazê-la. Esta eleição faz a maioria. Aí está o systema representativo do nosso país. E nesse torvelinho retalhado de desapontamentos e tristezas, e desanimos e revoltas, 2 liberaes, obscuros ainda, sem phrases afogueadas, quase sem ruído, transpunham tranquillamente as fronteiras da Republica, Francisco Rangel Pestana e Henrique Limpo de Abreu. De sorte que, ao irromper a reacção monarchica, ressuscitando uma rígida figura de 37, antigo companheiro de Feijó, o Visconde de Itaboraí, estava descoberta a estrada que a contornaria. Além disto, o Partido Liberal unira-se de chofre, como se o abalo daquela lhe anulasse as discórdias intestinas em torno dos seus melhores representantes. E delidos os ressentimentos pessoaes da véspera, sopeado o radicalismo de muitos, que com os Ottoni e Silveira Lobo propunham a eliminação do poder moderador n'um perigoso avançar para a frente, firmou, no terreno partidario, sob as grandes responsabilidades de Zacarias, Theophilo Ottoni, Nabuco, Sousa Franco, Otaviano e Paranaguá, o protesto do abstencionismo ante a mentira eleitoral e no terreno politico o manifesto de 1869, com estes 5 compromissos. A reforma eleitoral, única capaz de se opor ao absolutismo emergente. A reforma judiciaria, desbancando a justiça russa instituída em 41 pelo Código de 3 de dezembro. A abolição do recrutamento e da Guarda Nacional, que abdicara o seu nobre papel da regência e se tornara a guarda pretoriana das urnas. E, afinal, a emancipação dos escravos. Rematou com um dilemma, entre cujas pontas oscilaria dali por diante todo o edifício monárquico. Ou a reforma ou a revolução. Mas opinava logo, a reforma para conjurar a revolução. A revolução como consequência necessária da natureza das coisas, da ausência do systema representativo, do exclusivismo e oligarquia de um partido. Não ha que hesitar na escolha. A reforma, e o país será salvo. Ora, agindo no centro dos acontecimentos em que eram autores e atores, sem a visão de conjunto permitida por um afastamento do scenario, os reformadores, ainda aditos ao throno pela força prodigiosa da inercia, não podiam perceber que aquella condicional era seródia. As 2 palavras não extremavam mais uma alternativa. Conjugavam-se, reforma e revolução. Foi o que os acontecimentos depois revelaram. O governo de Itaboraí, um anacronismo palmar, em cujo tirocínio de quase 2 annos só ocorreu um sucesso apreciável, o termo da Guerra do Paraguai, em 1º de março de 70, completada pela missão do ministro dos Estrangeiros, Visconde do Rio Branco, incumbido de organizar o governo nacional da República vencida, caiu por evitar o problema emancipador, apenso em additivo proposto pelo senador Nabuco de Araújo à lei do orçamento daquele ano. Provocar ao mesmo tempo a formação da dissidencia conservadora dirigida por Jeronymo Teixeira Júnior e composta de elementos Antonio Ferreira Viana, Junqueira, João Mendes de Almeida, Duarte de Azevedo e Perdigão Malheiros, que dariam em breve àquele partido o compromisso anômalo de se bater por todas as ideias liberaes. O Marquez de São Vicente, Pimenta Bueno, que lhe succedeu, tentou uma conciliação impossível.
suspeito ao liberalismo, com reflectir n'uma passividade de espelho o desejo claro manifestado sem rebuços pelo imperador de obstar a todo o transe quaesquer reformas no apparelho das eleições, suspeito á velha guarda conservadora já dirigida por paulino de sousa, andrade figueira, josé de alencar, a prado e francisco belisario, pelos seus antigos projectos emancipadores discutidos no conselho de estado desde o ministerio zacarias, viu-se em situação instavel. Não puderam firmal o ministros e partidarios da estatura excepcional de sales torres homem, visconde de inhomerim, joão alfredo correia de oliveira, gomes de castro, pereira franco e teixeira junior. Abandonou o governo, legando nos como effeito único de sua passagem a fundação do conservatório dramatico. É que a conciliação planeada, um outro pensamento augusto, impropriava a não a falta de um marquez do paraná, mas a transformação das coisas. A monarchia preenchera o seu papel. As reformas liberaes, erigindo-se para logo no pensamento da eleição directa e da emancipação dos escravos, embora acabassem por senhorear o espirito do próprio imperador, iriam abalar toda a arquitectura monarchica. Percebera-o o visconde de itaboraí, graças á visão exercitada em meio século de actividade politica. Mortos Pedro Araújo Lima e Eusebio de Queiroz, ele era o ultimo dos velhos constructores do regime. Conhecia todas as falhas e o gastamento inevitável do apparelho extraordinario dentro do qual se constituíra a nossa nacionalidade. E comprehendia, avassalado de espantos, que elle não resistiria ao empuxo dos novos ideaes. Não queiramos aluir de chofre os fundamentos em que se acha assentada a associação brasileira, exclamara no parlamento em 1870, com a intuição profunda de um vidente. Com effeito, no seu ministerio esboçou-se o declinio do imperio. Dahi por diante, o triumpho democratico não se manifestará mais, como em 62, por uma liga de liberalismo redivivo, attraindo ao seio os conservadores adiantados. Proseguirá isolado. Destaca-se-lhe dos flancos um partido novo, o republicano. Dificilmente se depara em nossa historia acontecimento mais logico. O manifesto de 3 de dezembro de 1870 fez-se realmente a segunda pagina do manifesto liberal de 1868, mas inclinada ao outro vértice do dilemma. O programma ali exposto foi o que devera ser, um libello. Fazia-se o processo de um reinado. E em que pese aos exageros da metafísica politica que as debilita, aquellas linhas, as primeiras linhas escritas da historia da Republica, grafavam um ditado antigo. Entre as suas assinaturas, a de Joaquim Saldanha Marinho, nome já tradicional, as de Cristiano Ottoni e Flavio Farnese, vindos das tendas liberaes, as de Lafayette Rodrigues Pereira e Salvador de Mendonça, as de Quintino Bocaiuva, Aristides Lobo e Francisco Rangel Pestana, que prosseguiriam até a victoria, e outras que se apagariam na obscuridade, faltava uma, que seria a mais expressiva de todas, a de Theophilo Ottoni, o agitador destemeroso de 62. As linhas anteriores justificam o acerto. O novo pensamento politico, incaracterístico ou mal vinculado às tendências separatistas nas insurreições incoerentes que vieram até 1817, inoportuno em 1822 e 1831 por contrariar o interesse maior da unidade da pátria, repelido em 1837 e 1848 porque ainda se tornara indispensável a ação exclusiva da força centrípeta da realeza, evolvendo, imperceptível, e perdendo de ano em ano o caracter separatista com o esposar os ressentimentos alastrados pelo país inteiro na trégua partidária de 1853 a 1858, aflorando por fim mais íntegro no violento revide de 1862 que uma guerra externa abrandou, desviando as preoccupações nacionaes,
Depois dessas vicissitudes, em 1870 impunha-se. Para vencer, tinha a força das novas aspirações sociaes, tão vigorosas que se reflectiam nos próprios partidos dynasticos, talhados em dissidencias que se degladiavam, desangrando-se, sem pouparem dos golpes, como vimos, a própria figura imperial. Invertiam-se evidentemente os papeis. O perigo separatista estava naquella concentração monarchica golpeada de crises. E o partido republicano, crescendo desde logo, mercê dos contingentes successivos que lhe advinham de todos os desilludidos e de todos os desesperados dos dois outros, o que aconteceria até ás vésperas do 15 de novembro, começava a esboçar de facto uma outra conciliação, mas esta, agora, definitiva, a republica. Saíra das divagações do manifesto de 70 para o terreno da propaganda. Delineavam-se em S. Paulo, em linhas cada vez mais nítidas, até se imprimirem profundamente na nossa historia politica, os perfis de Américo Brasiliense, Rangel Pestana, Américo de Campos, Campos Sales, Prudente de Moraes e Venancio Aires. Ao mesmo tempo, o povo tomava um lugar na representação nacional. Ouviu-se dentro da Câmara dos Deputados uma palavra estranha, com a tonalidade imponente dessas vozes propheticas que annunciam a ruína dos impérios. Não era a dialectica vibratio de Zacarias, a argumentação fria, sulcada de súbitos lampejos de genio de Nabucco, a fluência cantante de José Bonifácio, ou o periodo artístico e sonoro de Sales Torres Homem, a que se havia afeiçoado nosso parlamento, mas uma eloquência quase selvagem na sua esplendida rudeza, na energia nunca vista com que reivindicava os direitos populares, e nas suas rebeldias da forma, e nas suas grandes temeridades de conceitos. Silveira Martins desdobrava, improvisamente, passando fugaz, num fulgor instantâneo e desapparecendo, a sua estatura athletica de Danton. O governo do Visconde do Rio Branco, 7 de março de 71, sobreveiu então á maneira de uma longa trégua civilizadora. Antes diplomata que politico, o grande homem fez o milagre de dirigir ultimamente o país até 1875, no mais dilatado ministério que tivemos. E fê-lo, sobretudo, porque não representava realmente nenhum dos dois partidos monárquicos. Demonstra o caracter antinômico, mas expressivo, de uma situação conservadora, esgotando quase todo o programa liberal e apellando indistintamente para a dissidencia do seu próprio partido e para a boa vontade dos adversários, liberaes ou republicanos. Estes últimos podiam, com effeito, permanecer expectantes, como fizeram. O governo do estadista, que tinha a investidura única da parte sã de sua terra, ia desbravar lhes o caminho. Desarraigou a escravidão do país pela lei de 28 de setembro de 1871, em que o secundou brilhantemente o ministro predestinado a vibrar o golpe decisivo de 13 de maio, João Alfredo Correia de Oliveira. Abateu pela reforma judiciaria de 20 de setembro de 71, a lei tyrannica de 3 de dezembro de 41, a velha árvore de Bernardo de Vasconcellos e do Visconde de Uruguay, a cuja sombra cresceu o império. E nisto o coadjuvou Saião Lobato, penitenciando-se do aferro com que outr'ora se ajustara aquele tremendo apparelho de servidão civil. Sulcou a fundo a dictadura espiritual que se esboçava, reprimindo severamente até ao extremo da prisão os 2 bispos de Olinda e Pará, e para a empresa perigosa que ia divorciar a causa monárquica da Igreja, o Partido Republicano armou-o com o montante formidável de Ganganelli, Saldanha Marinho.
dissolveu em 1872 a Câmara em que se preponderava a massa emperrada e retrógrada de seu próprio partido, dirigida por Paulino de Sousa Júnior, que seria até o fim do Império a sombra recalcitrante de Itaboraí. Neste acto, parecia provocar um rompimento com aquele, onde sobressaíam Antônio Ferreira Viana, Domingos de Andrade Figueira, Francisco Belisário, Antônio Prado e José de Alencar. Mas não rompia, avantajava-se. Era uma translação para o futuro. Refundiu a instrução pública, profissional e superior, criando, em algumas escolas, a Politécnica e Militar, recém-formadas pela divisão da antiga Escola Central, cadeiras especiais, acompanhando ao ascender contínuo das ciências, e fundou a de Minas. Iniciou a tarefa complexa do levantamento da nossa carta itinerária e geológica, que seria abandonada pelos governos que lhe sucederam. Realizou a primeira estatística geral do Brasil. Atendeu às indicações de todos os competentes. André Rebouças demonstrara as vantagens da subvenção ou garantia de juros às companhias de estradas de ferro, e a lei de 24 de setembro de 1873 organizou-as, retravando-se a campanha contra um velho inimigo, o deserto. E as linhas férreas, que em 71 atingiam a 732 km, subiram a 1.500 km em tráfego em 75, além de 8.810 em construção ou estudos, e 1.700 concedidos, recebendo todas um impulso que nunca mais parou. Vincularam-se as províncias pelo telégrafo submarino costeiro, outro elo iludindo a vastidão do território, enquanto, por outro lado, se expandiram as linhas telegráficas terrestres, 2.081 km em 71, 9.281 em 75. Lançou-se o primeiro cabo transatlântico, e a 24 de junho de 1874 estávamos a alguns minutos da civilização, recebendo-se o primeiro telegrama da Europa. Planeou-se garantir o Rio Grande contra uma vizinhança agitada, com as primeiras estradas de ferro estratégicas. Subiu a média da imigração, quadruplicada, a 30.500 trabalhadores por ano. Por fim, as curvas no diagrama do nosso comércio geral direto e de exportação, deprimidas ambas ao longo tempo, aprumaram-se em 1873 a um ponto em que só chegaram de novo em 79, acontecendo o mesmo com as rendas gerais. E o câmbio, que caíra em 68 a 14 e estacionara em 1870 em 23,5, elevou-se numa continuidade invariável, chegando ao par em 73 e em 75 à altura que nunca mais alcançaria, 28,3/8. Na política exterior, atenuaram-se as consequências prejudiciais do Tratado de Aliança com o Uruguai e a República Argentina, 1º de maio de 1865, que dava à parte do Leão a última nos efeitos da campanha do Paraguai, firmando-se a linha do Pilcomayo, que ao mesmo passo resguardava o território da nação vencida e ressalvava os direitos da Bolívia. Depois do Ministério Rio Branco, desenhou-se pela terceira vez no cenário uma dessas épocas sem fisionomia, pressagas de transformações profundas. Mas, evidentemente, estas se efetuariam fora do aparelho monárquico. Dizia-o o curso impressionador da história. As nossas fases sociais tinham-se desdobrado com um ritmo perfeito, onde a dispersão e convergência sucessivas e alternadas dos acontecimentos denunciavam, ao mais incurioso espírito, o rigorismo inflexível de uma lei universal da vida. A princípio, o agregado difuso, a nebulosa humana, desprendida do colonato, cindida de ideais revolucionários, em uma larga dissipação de movimento, refletindo, no período de 1808 a 1831, o processo geral de todas as existências orgânicas. Depois, de 1831 a 1837, a delimitação dos lutadores nos 3 partidos definidos da regência,
traduzindo-se a tendência para uma fase mais definida, a par de uma distribuição mais íntegra e heterogênea do prestígio governamental, até então enfeixado na autoridade caprichosa ou inconstante de um príncipe. Subsecutivamente, com o crescer da reação monárquica de 37, balanceando-se a simplicidade maior do governo com a complexidade maior da sociedade, evidenciou-se iniludível a refletir-se tangivelmente no binário conservador e liberal a marca gradual para o equilíbrio das duas forças coexistentes, democrática e reacionária, que persistiam desde a independência. Por fim, em 1848, e sobretudo com o Marquês do Paraná, na quadra que uma intuição de gênio resumiu na palavra conciliação, a harmonia completa dos lutadores, ultimando-se inteiramente a admirável evolução monárquica no equilíbrio dos partidos. O Império Constitucional atingira, de fato, o termo de suas transformações, e, de acordo com a própria lei evolutiva que o constituíra, iria desintegrar-se, submetendo-se, por sua vez, ao meio que até então dominara e aos excessos de movimentos que este adquirira. Ora, esta dissolução é tão demonstrável que até teve, e era necessário que o tivesse, o seu primeiro sintoma no primeiro retratar com a fidelidade de um decalque os estádios anteriores. Assim, a Liga de 1862, surgindo do excesso do movimento do meio nas eleições de 1860, e logo depois dela o cisma dos progressistas e históricos diante dos conservadores transformados, reproduziram sucessivamente e numa ordem inversa os tumultos desordenados dos primeiros dias das lutas da liberdade e a tríplice fisionomia política da regência. Mas a nova concentração de forças e o novo equilíbrio já não se poderia fazer em torno do regime imperial. Os seus mais eminentes sustentáculos justapor-se-iam, sem o pensarem e sem o quererem, a nova diretriz dos acontecimentos, destacando-se, como expressivo exemplo, o próprio Ministério Rio Branco, tão acentuadamente demolidor e reconstrutor ao mesmo passo que, com as suas medidas administrativas memoráveis, derivara para o campo das agitações políticas as energias renascentes da sociedade. Depois dele, a atitude curiosíssima do Partido Liberal em todo o período que vai de 1878 a 1886, de Cansanção de Sinimbu ao último ministério do conselheiro Saraiva, já agitando esterilmente, como reforma única, a pseudo-reforma liberal da eleição direta e censitária, já estonteando a opinião com os seus vários governos incoerentes, sustentados antilogicamente com o amparo do elemento conservador, e caindo todos batidos por violentas moções de desconfiança dos próprios liberais, seria bastante incisiva no delatar o artificialismo de um regime teoricamente extinto e implicativo das novas aspirações sociais. É, porém, uma história recente demais. Acotovelam-se, vivos ainda, alguns no fastígio da república, outros na glorificação de um exílio virtual imposto pela inflexibilidade de suas convicções, os seus principais atores. Como fato predominante dessa política artificial, espelhada no invariável contraste entre os velhos princípios que a alentavam e a situação verdadeira do país, o historiador futuro comentará, sorrindo, a abdicação graciosa e belíssima de 13 de maio de 1888, em que o Ministério Conservador do conselheiro João Alfredo cortou as últimas amarras do Império, abandonando-a na caudal irresistível das ideias republicanas. Depois disto, a República não podia ser uma surpresa, inexplicável estribilho dos que enfermam da nostalgia desse passado brilhante, que também veneramos, porque é toda a justificativa do nosso regime atual. Vimos, nas várias fases,
a traços largos e esboçadas, o constante despontar, cair e renascer de uma aspiração dispersa em movimentos isolados, supplantada a principio pelo pensamento primordial da autonomia politica, depois pela preoccupação superior da unidade nacional. Impertinente em inopportuna em aborticia em era-o a Republica, sobretudo porque se não podia inverter a série natural da evolução humana. A aspiração politica requeria que lhe propiciasse o advento o desenvolvimento social. A sociedade não a repellia, prorrogava-a. E a partir de começou a incorporá-la. Mudáramos muito. Diante da grande maioria indiferente e amorfa que ainda existe em virtude da lei universal da persistência, como um prolongamento da colônia, formando o caput mortuum do grande organismo deste país, só se alevantara, até através de agitações exclusivamente políticas, o espírito crítico da metafísica revolucionária de que é impecável modelo o próprio manifesto republicano de Mas este, que illusoriamente preside o ascender crescente do novo ideal político até 15 de novembro de 89, resvalara a segundo plano. A propaganda republicana, evitamos descrevê-la, inaptos para sintetizá-la em meia dúzia de linhas, com o inconveniente de citar-lhe os protagonistas, na maioria ainda vivos. Fazia-se por si mesma. Attribuir-lhe o successo feliz á palavra dos tribunos, ao jornalismo doutrinário ou agitador, ao entusiasmo de uma mocidade robusta, à indisciplina militar e, por fim, ao levante de um exercito que, como o de 7 de abril, nada mais foi que a ordenança passiva da nação em marcha, equivale a attribuir á maré montante as vagas impetuosas que ela alteia. Porque, na realidade, o que houve foi a transfiguração de uma sociedade em que penetrava pela primeira vez o impulso tonificador da filosofia contemporânea. E esta, certo, não a vamos buscar nesse tão malsinado e incomprehendido positivismo, que aí está sem a influencia que se lhe empresta, imóvel, crystallizado na alma profundamente religiosa e incorruptível de Teixeira Mendes. As novas correntes, forças conjugadas de todos os principios e de todas as escolas, do comtismo orthodoxo ao positivismo desafogado de Littré, das conclusões restritas de Darwin às generalizações ousadas de Spencer, o que nos trouxeram de facto não foram os seus princípios abstractos ou leis incomprehensíveis à grande maioria, mas as grandes conquistas liberaes do nosso século. E estas, compondo-se com uma aspiração antiga e não encontrando entre nós arraigadas tradições monárquicas, removeram, naturalmente, sem ruído, no espaço de uma manhã, um trono que encontraram. Este abalara-se de ha muito. O nobre espírito do homem que o occupava, com a sua preoccupação absorvente de perquirir ansiosamente as coisas da sciencia, com o seu anelar o titulo de philosopho, com o anciar pela camaradagem nobilitadora dos pensadores de seu tempo, a sua indifferença superior pela força organisada que lhe escorava o imperio, com o estimular os decretos libertadores que lhe destruíram o apoio da propriedade territorial, tornou-se, no termo da vida, o exemplo vivo da transmutação de seu próprio país. É natural que fosse o seu último ministério conservador que realizasse a 13 de maio de 1888 a mais alta das reformas liberaes, e fosse o seu último ministério liberal que planeasse reviver as energias conservadoras das tradições monárquicas desfalecidas. Não tinham mais significação os nomes dos partidos. Existiam pela força da inércia. Tendo-se prendido ao curso irreprimível da propaganda abolicionista, iniciada ativamente em
a monarchia obtivera uma estabilidade momentanea, porque ia derivando ao som da correnteza democratica. De sorte que, em quando seu ultimo ministério liberal tentou a ultima reacção conservadora, ela caiu, porque não podia mais parar. O terceiro reinado, esteado na esplendida envergadura do Visconde de Ouro Preto, lançou-se como uma represa na torrente. Foi o que se viu a 15 de novembro de uma parada repentina e uma sublevação, um movimento refreado de golpe e transformando-se, por um principio universal, em força, e o desfecho feliz de uma revolta, porque a revolução já estava feita. Fim da seção 14.